Você pegou um carro do Pedro e... Pronto. Já estamos gravando. Pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o nosso segundo encontro da Mentoria Posiciona. Então, hoje nós temos um tema muito bacana para falar, que é currículo. E aí, como eu estava dizendo, antes de iniciar a gravação, esses dias, semana passada, eu fiquei muito atualizando, né, os materiais de vocês, justamente porque na semana passada eu tive contato com uma multinacional, né, que é o que eu mandei no áudio lá no grupo, né, e que foi super interessante porque eu tive a possibilidade de conversar com um headhunter de uma multinacional para entender a visão dele do que ele analisa, por exemplo, num perfil quando ele está contratando. Então, aquilo foi muito rico para mim. Aquela reunião foi muito rica para mim mesmo. Eu até entrei, inclusive, no processo seletivo, até para entender, para ver como que estão as dinâmicas neste ano, agora, o que eles estão avaliando. Então, esse é um dos pontos, né, de diferencial assim, da MB, porque a gente está sempre atualizando os nossos conteúdos, o nosso material, porque eu estou sempre em movimento. Olha só, me coloquei dentro de um processo seletivo que eu provavelmente não vou, mas justamente para atualizar o conteúdo aqui para vocês, tá? Estou junto com vocês. Então, vou compartilhar minha tela aqui. Vamos lá. Então, hoje o nosso assunto é... Deixa eu compartilhar para não travar. Está carregando. Ei, gente, não é por nada não. Você me desculpa, professor, mas está aparecendo como Isabela aqui embaixo. Ah, eu vi. Tem perigo, não. Não, gente, pelo amor de Deus. Para quem não sabe, gente, Isabela é a queridíssima esposa do Caio, tá? Nosso colega chama Caio. Então, vamos lá. Você entrou pelo login dela. Acontece. A Josi também, você tá por login de outra pessoa, né, Josi? Porque tá parecendo Ana. A Josi mesmo, não é? Já tentei mudar, já tentei mudar várias vezes, não consigo, mas amanhã eu descubro o que eu fiz de errado. Tem problema, né? Porque deve estar conectado o Gmail aí, tem que sair, mudar e depois voltar. Pode deixar, não tem perigo não, tá? Mas sou eu que tô aqui. Tá ótimo. Então, vamos lá, gente. Caderninho na mão. Seguinte, as atividades que eu passei na semana passada, vocês lembram que foi uma atividade focada em nos conectarmos novamente com o nosso eu de agora, nosso eu profissional, e fazer também uma revisão de tudo que a gente já fez. Por quê? Porque se eu não faço essa análise, eu não consigo nem explicar e mostrar tudo que eu sou, né? Então, muitas vezes, eu pego currículos ruins mesmo, muito básicos, mas que eu sei que são de excelentes profissionais, porque eles não souberam se posicionar. Só que eu conheço. Agora, o recrutador não conhece, não sabe, tá? Então, aqui hoje a gente vai trabalhar o quê? Tudo aquilo que a gente viu na base lá na semana passada, a gente vai começar agora a entender como que eu coloco isso no papel, tá? Então, hoje a gente fala de currículo, de como que é a leitura, como que é a análise dos currículos pelos recrutadores. Semana que vem, entrevista. Vou aceitar mais uma pessoa aqui. Semana que vem, focamos em entrevista e dinâmica, o que os recrutadores analisam. Isso é muito legal, pessoal, porque a gente vai falar de linguagem corporal. Inclusive, hoje eu tive até uma constatação de uma questão, porque eu tive uma reunião de negócio presencial, e é raríssimo às vezes que eu faço reuniões presenciais, e se tem uma coisa que, para mim, é algo que me pega muito, é a forma como a pessoa dá o aperto de mão. Então, profissionais, eles precisam de dominar o aperto de mão. E o aperto de mão, ele comunica. Na verdade, tudo no nosso corpo comunica. Por isso a gente já vai ver no nosso encontro de semana que vem, onde a gente foca em entrevista e dinâmica, tá bom? Então, traz essa questão aí da linguagem corporal como um todo. Mesmos critérios.
Qualquer coisa que vocês quiserem falar, podem me interromper, levantar a mãozinha, abrir o microfone, podem falar, fiquem à vontade, tá? Eu não estou vendo todos aqui agora, porque acabou que tá aparecendo mais o slide aqui para mim. E qualquer dúvida, vocês me chamem aqui, ok? Eu adoro ver os rostinhos de vocês para ver se vocês estão prestando atenção ou não. Bem professora. Agora eu tô vendo o Caio. Tá ótimo. Então, vamos lá. Porque pelo menos eu sei se eu travei ou não pela feição de vocês. Pessoal, a primeira coisa, tá? Nessa material, eu compartilho com vocês depois, tá? Logo assim que a gente finalizar, é entender que o currículo não é sobre contar a sua história, mas é sobre mostrar o seu valor com clareza. E a melhor pessoa, e na verdade a única capaz de comunicar o nosso valor, somos nós mesmos. Vou repetir. Por que eu vou repetir? Porque várias outras pessoas podem dizer que eu sou uma profissional excelente, que eu sou uma pessoa de valor e etc. Mas na primeira conversa que vocês vão ter comigo, ou na entrevista, eu já posso quebrar completamente aquela informação. Então, somente eu consigo mostrar o meu valor com clareza a partir do meu comportamento. Por isso que o processo seletivo ele é composto de etapas. E a entrevista, a dinâmica, principalmente, ela é crucial para isso. E vocês vão entender. Porque a gente tende a se mostrar realmente quem nós somos nos ambientes que nós nos sentimos mais à vontade. Por isso que a dinâmica, a gente cria, nas dinâmicas, a gente tem muito mais informação do perfil daquela pessoa, de quem aquela pessoa realmente é, do que numa entrevista, tá bom? Papo para a semana que vem. Bom, então qual que é o objetivo de hoje? Primeiro, o foco não é como montar um currículo bonito, tá? Mas é como o recrutador realmente lê um currículo, como funcionam os softwares de triagem, porque hoje muitos estabelecimentos, muitas empresas utilizam um software para poder fazer essa triagem inicial, como usar palavras-chave estrategicamente, como transformar tarefas em resultados, como estruturar um currículo competitivo, quais erros eliminam candidatos e como adaptar currículo para cada vaga, tá? Então, a lógica dentro da mentoria é o quê? Semana passada, a gente trabalhou clareza e identidade. Foi isso que nós fizemos. Por isso, muito importante, inclusive, aquela tarefa do GPS, da linha do tempo. Vocês fazem o quê? A linha do tempo de vocês, é aquela ali que vai ajudar no resumo profissional que o carinha lá na reunião comigo, da multinacional, falou que foi interessante. Ele disse, eu gostei do seu resumo profissional. E qual que é a vantagem do LinkedIn? Porque o currículo a gente tem que ser sucinto, mas no LinkedIn eu posso ter um resumo profissional mais robusto, tá bom? Então, para esse currículo, inclusive, nesse momento, podem colocar tudo, depois a gente tira, tá bom? Então, a sugestão é para ter um arquivo bem completo e que depois a gente vai tirando à medida que a gente for se candidatando, participando das coisas, porque a gente esquece. Então, tem uma matriz e vão fazendo depois os demais, de acordo com os processos seletivos de vocês. Segundo encontro hoje já é a tradução dessa identidade para um documento estratégico. Terceiro encontro, semana que vem, a tradução para comunicação ao vivo. Aí que pega, porque papel aceita tudo, tá? Aqui o buraco já vai ficando mais embaixo. E o quarto já é a tradução de tudo para presença digital. Então, onde a gente vai falar de LinkedIn, tá? E eu vou acabar falando um pouquinho também de rede social, mas bem superficial, porque não é o objetivo, tá? Bom, e aí, pessoal, primeira coisa para vocês entenderem como que a gente tem que explorar um currículo, a gente tem que entender como que o recrutador lê o nosso currículo. Então, como que o recrutador lê o nosso currículo? Primeiro, a gente geralmente recebe, a maioria, tá? Há casos e casos, viu, gente? Mas a maioria dos recrutadores recebem uma penca de currículo. Não é 1, 2, 3. Então, a primeira análise é de 6 a 10 segundos. O que a gente faz? A gente faz isso aqui, ó. Deixa eu ver esse currículo. Ou seja físico, ou seja FI. A gente dá aquela passada de olho geral. Igual quando a gente abre uma página, um site, um Instagram, mesma coisa. Depois que a gente vai procurar informações estratégicas. Quais são que a gente procura primeiro?
o cargo atual ou último cargo, área de atuação, tempo de experiência, isso a gente olha, tá? Formação, palavra-chave da vaga. Então, eu vou ver, vamos supor, é gestor comercial. Então, deixa eu ver o que ele atuou na área de gestão e na área de comercial, tá? Então, nesse sentido, e resultados concretos. Por isso que vocês fizeram aquela dinâmica na semana passada de buscar o que eu já entreguei de resultado onde eu trabalhei. Dá trabalho? Dá, mas trabalhar dá trabalho, tá? Se eu quero diferenciar, né? Então, olha só, nós recrutadores não buscamos no currículo, história de vida, não quero saber. Por isso que o resumo ele tem que ser estratégico, tá? Textos longos, não, sucinto. Objetivo genérico, gente, pelo amor de Deus, contribuir para o crescimento da empresa. Não, isso é um objetivo genérico, tá? Então, a gente não quer isso. Características subjetivas sem comprovação. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa comunicativa. Sem comprovação de nada. Entende? Uma coisa trabalho há 20 anos com vendas, o que me proporcionou desenvolver a minha comunicação em qualquer ambiente. Opa, e tem uma evidência, tá? Então, é assim que a gente gosta de ver. Porque as habilidades, elas são lapidadas, elas são criadas, elas são aperfeiçoadas a partir das nossas experiências. Então, por que você tem essa habilidade? Tá? Mas eu nasci no meio comercial. Então, traz isso para o seu currículo. Não tem problema nenhum. Eu não quero saber se você aprendeu isso porque você conviveu com pessoas que têm essa habilidade ou porque você, de fato, trabalhou. Mas traz como, para não ficar parecendo uma coisa assim, caiu de paraquedas aqui, tá? Então, o seu currículo, ele precisa ser escaneável, direto e estratégico. Eu preciso de bater o olho e gostar, e enxergar ele, tá? E facilitar para a minha leitura. E aí, lá embaixo, inclusive, eu compartilho com vocês, tá? Um template. E por que isso aqui é importante? Porque a gente tem poucos segundos para analisar aquele currículo ali. E aí, vamos supor que o Caio coloca o currículo de um jeito, em 2 colunas. A Josi coloca o currículo em texto corrido. A Tamara faz gráfico. Vocês já pararam para pensar no recrutador que cada hora que ele pega um papel tá de um jeito? Pensa no professor que está ali na banca de TCC e cada TCC está de um jeito, cada hora ele vai pegar ele tem que ler todos e não tem um template, não tem uma estrutura. Geralmente a gente tem uma estrutura que a gente, o quê? Que a gente vai meio que pareando, analisando, comparando, tá? E quanto mais rápido, mais fácil, né? Quanto mais padronizado, mais fácil. Então, o recrutador, ele não gosta de firula. Ele gosta do básico, currículo texto corrido, tá? Que vocês vão ver o template lá na frente. Beleza. Tá, Mayara, não faço análise a partir de mim. Faço a partir de um software, que é o que a gente chama de ATS, tá? Que é o Application Tracking System. É um sistema. Existem vários softwares, tá bom? Hoje, se vocês forem fazer processo seletivo via LinkedIn ou nessas plataformas que a gente tem, que a gente vai falar também na aula de LinkedIn, que é a GUP e demais, né? Principalmente para processo seletivo 100% digital, vocês vão ver que todos os currículos, inicialmente, eles passam por uma triagem através de um ATS, tá? O que eles olham? Então, antes de chegar no recrutador mesmo, o currículo, ele passa por esse sistema que é automatizado e cria um score para o seu currículo. Uma pontuação para o currículo de vocês. Então, igual a gente tem score financeiro, nós temos também o score na área de recrutamento e seleção, tá bom? Na área do currículo. Como que é feito isso? Gente, é software. É uma máquina, tá bom? Então, ele lê palavras-chave. Então, ele vai ler palavras-chave, ele vai cruzar termos com a descrição da vaga. A partir daí, ele vai criar uma pontuação para o seu currículo. E aí, na hora que eu estou... É um prompt. Na hora que eu estou ali, no meu processo seletivo, organizando esse ATS, eu vou falar assim, olha, eu quero que passe para a segunda fase apenas os currículos que tenham score de 80 para cima.
Aí ele vai classificar ou te desclassificar, tá bom? E isso aqui pode eliminar automaticamente. O que que elimina aqui? Segredo isso aqui, tá? Quase ninguém sabe disso. Currículo em PDF. Software não lê PDF. A maioria dos softwares só lê o Word. Então, sim, é no Wordzão mesmo, tá? Então, quem vai fazer currículo lá no Canva, um currículo lindo, maravilhoso, ele não lê, ele não consegue ler os caracteres. Então, ele entra no software como se fosse uma imagem. Então, currículo não pode ser em PDF. Se está fazendo o processo seletivo pela GUP ou qualquer outra plataforma, envia por Word. Vai enviar por e-mail, é uma empresa que colocou um e-mail, tenho dúvida, não sei se vai ser lido por um software ou não. Envia nos 2 arquivos, PDF ou Word, tá? Então, vai enviar por e-mail, salvo os 2. Por quê? Porque eu já vi, até numa empresa que eu trabalhei antes de vir para cá, né, de tecnologia, CEO falando, nossa, mas enviou o currículo em Word, já está eliminado. Aí eu virei para ele e falei assim, não, eu não vou eliminar esse candidato, até porque eu que era responsável pelo processo seletivo. Porque na descrição da vaga a gente não colocou que era para enviar em PDF, eu acho isso uma sacanagem. Eu não eliminei. Então, na cabeça dele, por exemplo, que era uma cabeça um pouquinho mais fechada e não estava atualizado para entender o que era o ATS, ele já queria que eu eliminasse aquele candidato. Mas aí foi onde eu falei, não vou, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente não sabe o nível de atualização dos locais que a gente está, tá bom? E se tem pessoas que passam ou não por ATS. Hoje em dia é muito tranquilo passar por um ATS. Tem empresas que passam, tem empresas que não. Isso depende do nível, da quantidade de currículos. Então, e é muito comum, gente, empresas simples, né, pequenas empresas, terceirizarem o processo seletivo. E se terceiriza, você pode ter certeza que passa por um software. Tá? Por exemplo, um shopping que a gente presta consultoria lá em Aracaju, eles estavam precisando de um zelador para o shopping. Eles terceirizaram. E aí passou por um software, tá? Então, o processo seletivo foi todo terceirizado. No final das contas, nem deu muito certo. Quando a gente fez interno, que o negócio deu certo. Mas só para vocês entenderem que, às vezes, até coisas simples, empresas pequenas, né, assim, vagas mais que a gente não imagina, pode ser que seja lido por um software. Isso não acontece só em grandes empresas, tá? E aí, a gente tem uma técnica, inclusive, que a gente faz, que é o espelhamento da vaga, tá? Como que é? Vocês estão vendo aqui que o ATS, ele cruza os termos, né, com a descrição da vaga? Então, quando eu estou organizando aquele software, passando as informações para ele, é igual o prompt que a gente joga no ChatGPT, a gente coloca a descrição da vaga é essa. Então, aquele texto da descrição da vaga, ele não é à toa. É o ponto mais importante da vaga. Então, eu tenho que pegar aquele texto, grifar as palavras-chave. O que é a palavra-chave? Aquela palavra que é forte e mais inerente ao cargo e à área de atuação. Você pegar aquelas palavras-chave e vai enfiar aquilo no seu currículo em algum lugar. Óbvio que se você tiver aquela competência, hein, gente? Você vai colocar aquilo no seu currículo em algum lugar. Ah, vou colocar no meu resumo, vou colocar nos resultados, nos cargos, nos meus trabalhos, coloca aquilo em algum lugar. O melhor lugar para colocar é nas experiências que vocês já tiveram, nos resuminhos, nos resultados ali, nas atuações de cada cargo, tá? Então, essa é uma estratégia que não falha. E aí, o que o sistema busca muitas vezes? Isso ajuda por causa dos termos técnicos, que aí estão nas palavras-chave, tá? Os termos técnicos, ferramentas que são citadas na vaga. Então, se na vaga falar assim, que precise lidar com Lean, tem experiência com Lean, Tamara, estou lembrando dessa vaga. Tamara é engenheira de produção. Então, uma vaga que ela estava olhando era experiência com Lean e um outro sistema que eu esqueci qual que era. Mas, exemplo, um SAP, ou um ERP, ou Scrum. Então, essas palavras são ferramentas, isso, né? Voltado para áreas específicas aqui
da engenharia de produção e da gestão ágil como um todo. Então, essas palavras-chave, o sistema ele vai buscar. Eu preciso de ter essas palavras no meu currículo, em algum lugar, tá? Isso é ser estratégico. As competências exigidas, então, as competências que eles exigem, vocês também têm que colocar isso no currículo de vocês. Você está pedindo lá competência de, vamos supor, oratória. Já vi vaga pedindo competência de oratória, facilidade para falar em público, porque era uma vaga, cargo de liderança, que ia dar muito treinamento. Então, se a pessoa tivesse, sei lá, fobia de falar em público, ela não poderia se candidatar para aquela vaga, né? Não seria um perfil que casa ali com aquela vaga. Se ela tem essa facilidade, é raríssimas as pessoas falam isso no currículo. Ah, facilidade para falar em público. Quase ninguém fala. E muita gente tem, tá? Não coloca, tá bom? E a formação compatível. Tá? Então, é óbvio que ele vai olhar ali. Ah, eu preciso de alguém que seja da área da administração, da área de tal coisa. É óbvio que ele vai olhar ali, tá bom? O que prejudica? O currículo em imagem, que eu comentei com vocês, em imagem ou PDF, prejudica muito. Até coloquei jamais, tá? Então, não façam currículo no Canva de vocês. É muito comum o povo de marketing ama, nossa, de publicidade e propaganda, gente, já peguei cada currículo que olhava para aquilo e falava, gente, tá um enigma esse negócio. Eu não sei decifrar isso aqui. Por exemplo, colocar as habilidades, as soft skills e as hard skills, né? Para quem não sabe, hard skills são as habilidades técnicas. Então, habilidade com Excel, habilidade com pacote Office completo, com sistemas de gestão. Soft skills são habilidades referentes ao ser humano, tipo caráter, tá? Enfim, disciplina, organização, tá bom? Então, a gente fala que a gente contrata pela soft e treina a hard, porque a gente contrata pelo caráter, princípios, porque isso eu não consigo treinar. Mas eu treino as hards, porque eu consigo treinar qualquer pessoa a trabalhar com as questões técnicas, né? E aí, tem gente que coloca no currículo essas habilidades em formato de gráfico, assim, por exemplo, conhecimento de Excel ou CorelDRAW, né, que é um software aí muito usado na engenharia, principalmente engenharia civil. Não, CorelDRAW é de marketing, né, mas tem de civil também, usam também. Então, tem ali um gráficozinho de linha, aí tá ali, ó, uns percentuaizinhos. Aí eu fico, mas peraí, ela entende 80% de Corel? Vocês entenderam? Então, é muito melhor colocar nível básico, intermediário e avançado. Ou então, experiência com Corel. Não precisa de colocar detalhes. Como que você mensura isso? A experiência já lhe dei. Porque pode ser sim, que para o cargo em específico, vai precisar de uma parte que eu ainda não tive contato, mas eu aprendo. Mas eu sei que eu não vou ter que ensinar do zero. Entenda? Então, cuidado, porque às vezes o que a gente coloca, ao invés de nos ajudar, a gente pode retardar, tá? Tá atrasando. Então, layouts, né, muito gráficos. Não, até coloquei aqui, pelo amor de Deus. Ah, não. Jamais. Falta de palavra-chave, isso prejudica. Não entender qual que é a palavra-chave. E aí, pessoal, a palavra-chave não é da sua área de atuação, é do cargo que você está se candidatando. Porque a palavra-chave, ela vai estar lá na descrição da vaga. Maiara, não sei pegar as palavras-chave. Estou com preguiça. Pega a descrição da vaga, joga no chat GPT e pede. Lista para mim quais são as palavras-chave dessa vaga aqui. E aí vê se cabe. Aí você vai fazer a sua curadoria, né? Porque o especialista aí é você. Não vai fazer a curadoria, ver casa. Então vou colocar. Deixa eu ver onde que eu posso encaixar isso aqui. O que faltou? Na dúvida, pega o seu currículo, joga ali e pede. Agora me dá a orientação de onde eu posso encaixar essas palavras-chave aqui, porque tem dia que o cérebro da gente não funciona, né? Aí a gente pode explorar. Mas não explora demais também, não, senão o cérebro trava, tá? É importante vocês darem uma mexidinha no cérebro também, tá? Vocês estão fazendo a mentoria para isso. E o legal, por quê? Porque isso tudo vai ser questionado na entrevista. Então, tomem cuidado, tá bom? Porque senão fica algo muito, muito mecânico, muito que não foi vocês que fizeram. Aí, na hora de questionar na entrevista, a gente percebe se vocês sabem ou não, tá? Cuidado.
E também o que prejudica é a informação fora de contexto. Gente, tem que ter lógica. O que é informação fora de contexto? Uma coisa assim meio que caiu de paraquedas. É o que eu comentei com vocês. Do nada fala uma coisa, mas não explica por quê, tá? E aí tem que entender o seguinte: o objetivo do nosso currículo hoje não é para impressionar, ele é para ser encontrado. Tá? Então ele está escrito para quê? Para impressionar ou para ser encontrado? Porque os layouts que são feitos no Canva são lindos, vem para impressionar, mas não facilita ser encontrado, tá bom? E aí eu vou contar um outro macetezinho para vocês, que é o seguinte. Mas eu vou jogar essa informação depois lá no grupo para vocês, para facilitar, tá? E vou deixar aqui também. A gente pode escrever algumas palavras-chave em específico dentro do Word, mas colocar na fonte cor branca. Não vai aparecer, mas o software vai ler. E aí, vamos supor que é uma palavra-chave, que é um software que você não domina ou coisa do tipo, você pode colocar tipo uma notinha de rodapé, mas invisível. Cuidado com isso, invisível. Principalmente para quem for fazer esses processos seletivos de LinkedIn, vaga home office, que é pelo GUP, que vocês vão custar a ter contato com o recrutador, pelo menos para vocês passarem para a segunda fase, tá? Ele não vai saber que você colocou aquela informação, mas o score do seu currículo vai lá em cima. Vocês entenderam esse macete? Ou ficou dúvida? Eu não estou vendo o rosto de vocês. É um macetezinho mesmo, tá? Assim, Explica-lhe de novo, professor. Eu estava com o Miguel aqui, eu não estava escutando. Tá. Vamos supor... Tamara, você tá aí? Você tá ouvindo? Estou aqui, eu achei genial. Você entendeu? Porque lembra... Porque a Tamara estava participando de um processo seletivo e tinha umas palavras-chave lá que a gente não sabia o que era, ela não tinha tanta certeza. Vamos supor que ela, sei lá, pede uma habilidade, uma coisa, e ela não tem aquela habilidade. Mas ela sabe que o currículo vai passar pela leitura do software, né? Vai passar pela triagem do software. Então, ela vai colocar essa palavra-chave numa notinha de rodapé, fonte branca, não vai aparecer. Eu não vou ler, eu não vou ver, entendeu? Bem sutil, bem invisível, o máximo possível invisível, bem pequenininho. Na hora que joga no software, o software vai me dar... Gente, é uma máquina. E aí ele vai me colocar meu score lá no alto. Tá? Então, aquilo que eu não consegui colocar de uma forma clara ali no meu currículo, eu coloco como uma notinha de rodapé, aquelas palavras-chave, ou de uma forma ali no meu currículo invisível, porque o software vai dar um score elevado, tá? Isso é uma estratégia, uma jogada para fazer com que você passe para a segunda fase, pelo menos, porque tem processos seletivos, principalmente de grandes empresas que são 100% online, que tem muita etapa. E às vezes você tem perfil para aquela vaga, mas a porcaria do software te trava lá na triagem, tá? Então, essa é uma estratégia que, ó, tá super certo, tá? Ficou mais claro? Alguém ficou com dúvida? Vocês estão me ouvindo? Tá tranquilo. Ah, então tá bom. Então, é uma estratégia, tá? Que eu gosto de fazer só assim, quando eu não consigo trazer essas palavras-chave para o centro mesmo, porque na hora que o currículo chegar na mão do recrutador, se aquela palavra não aparece, não impressiona, ok? Entendam isso. Então, quando eu não consigo inserir dentro ali, que eu realmente faço, né, tem habilidade com aquilo ali, que eu vou colocar numa notinha de rodapé, fonte branquinha, bem visívelzinho. Ótimo. E aí, pessoal, a gente vai agora para a parte de estrutura ideal do currículo. Bom, a estrutura ideal do currículo é a padrão, que a gente já está acostumado, corrido, basicão mesmo, o Word. Tem o template, e o template, pessoal, é para vocês seguirem ele, que eu vou explicar por quê. Porque ele está, assim, já no jeito engatilhado para o software. Caso mandem, né, faça a leitura de software, de um jeitinho que ele já
pontua tudo. Por quê? Porque o software também pega caractere vazio. Então, por exemplo, o currículo ele tem que estar justificado. Ele não pode estar alinhado à esquerda. Se está alinhado à esquerda, os espaços posteriores à frase é score 0. Tá bom? Então, tomem cuidado com isso. Por isso que o template é para ser usado aquele na fonte que tá, do jeitinho que tá. Sem dar nada, só as informações mesmo, tá? Mas a gente sempre começa com dados pessoais. Jamais coloco lá em cima currículo ou currículum vitae. Isso quando a pessoa não coloca currículo vitae, tá? Por que que não pode? Porque currículo, na nossa língua, português. Curriculum vitae, latim. Então, são palavras diferentes, não misturem. Eu não coloco, eu não preciso, porque 99% dos recrutadores, 100% certo seria, né? Já sabem que aquilo é um currículo, tá? Então, eu gasto um caractere desnecessário. Então, lá em cima sempre é o nome. A gente começa com o nome numa caixa até um pouco mais alta, perdão, numa fonte, num tamanho maior. Vocês vão ver no template, tá? Então, a gente sempre lá em cima, no cabeçalho, coloca centralizado nome, cidade, telefone, e-mail e o LinkedIn atualizado, tá? O nome, não preciso de trabalhar com o nome completo. Nome pode ser o nome como marca. Por exemplo, meu nome é Maiara Couto Barreto. O meu Couto, poucas pessoas conhecem. Então, eu sou mais conhecida pelo Barreto. Então, meu nome como marca, Maiara Barreto. Poucas pessoas falam Maiara Couto, tá? E aí, isso facilita até para os recrutadores, porque o nosso objetivo é gravar o nosso nome na mente dos recrutadores. Se eu tenho um nome gigante, a chance do recrutador lembrar de mim é pequena. Então, abrevie o nome de vocês. Escolham um sobrenome para manter. Igual rede social, gente. Mesma coisa. Ah, Mayara, mas tem que ser nome completo. Não. Ao menos que na vaga solicite. É raríssimo, até porque na maioria dos processos seletivos hoje, vai ter um momento que você vai fazer um cadastro. E nesse cadastro você vai colocar seu nome completo, tá? Não precisa de ser no currículo. Cidade, eu não preciso de colocar endereço completo, tá, gente? Não tem necessidade de colocar CPF, RG, estado civil, endereço completo, não. Somente se a vaga solicitar, que também não é comum, tá? Então, é somente cidade. Então, cidade, Juiz de Fora, Passos, São Paulo, Minas Gerais, né? São Paulo, SP, Passos, Minas Gerais, só isso. Então, cidade / estado, tá bom? E-mail profissional, telefone, né, importante. E aí, gente, faz um favor para mim. Se vocês estão participando de processo seletivo, se o telefone tocar, atendam o telefone de vocês. O que eu já passei de raiva com o candidato que participando ali de processo seletivo, você liga, a porcaria do candidato não atende, porque muitos recrutadores ligam, tá? Isso acontece muito. Então, prestem atenção, tá bom? Aí a gente tem que ficar, agora não precisa tanto mais, mas aí a gente tem que ficar mandando um WhatsApp. Às vezes eu só queria já resolver aquilo ali, deixa eu ligar para ver se ele pode uma reunião, tipo, amanhã. Porque recrutador, quando chega no seu currículo e te passa, ele quer o negócio para ontem, tá? Resolver. E a triagem, a análise curricular, ela demanda muito, é muito cansativo, gente. Vocês não têm ideia do quanto que suga um processo seletivo. É desgastante num nível de dar uma canseira, né? Porque ele dura um tempinho. É muito desgastante, muito desgastante. Então, facilitem ao máximo a vida do recrutador. Facilitem ao máximo todo o processo. Porque se você dificultar, ele já está cansado. Ele vai te eliminar com muita facilidade. Já eliminei gente com muita facilidade por causa disso, tá? E não sou só eu, muita gente. Vejo muita gente dizendo, tô aqui em dúvida em 2 muito bons. Vou ligar pro primeiro, ele não atendeu. Vou ligar pro segundo, atendeu. Pô, bora. Entenderam? Então, prestem atenção nisso. Cuidado. Atentem-se a isso. Podem atender os telefones, não precisa de ficar falando alô. Né, por causa dos golpes aí, que eu sei que ninguém está tolerando isso mais, aguentando isso mais, né? Mas é uma realidade. Eu já tive que desclassificar um candidato por causa disso, inclusive, para uma vaga de desenvolvedor. E desenvolvedor não atende telefone, né? Nossa,
É a pior área para recrutar. Então, tomem cuidado, telefone, não precisa se colocar na frente o WhatsApp. Não, tá? Telefone, tá? Celular, né? E-mail profissional. Por que e-mail profissional? Porque é o e-mail de vocês, desde que o texto desse e-mail não seja um e-mail com apelidos, tá, gente? Seja profissional. Ah, mas o meu e-mail tem meu apelido, né, Gabriel? Coelho. Então, também cuidado, porque pode não soar muito profissional ali para o recrutador, tá? Então, é importante você ter um e-mail que seja mais né, profissional. Eu lembro que eu tinha uma amiga que ela tinha um e-mail assim, Ana Paula H. tinha. H, letra H, e tinha. É óbvio que até hoje a gente zoa ela. Até hoje. Porque todos os e-mails das redes sociais dela era sempre assim. Enfim, tomem cuidado com isso, tá? Um processo seletivo você não é levado a sério. E o LinkedIn atualizado. Aí que está o X da questão, porque o currículo, ele é como eu vou dizer, um fio de cabelo do LinkedIn. E o LinkedIn é tudo, tá? Por quê? Porque no currículo a gente tem que ser resumido. Lá no LinkedIn, não necessariamente. Então, ó, para facilitar o processo de vocês, façam esse documento, esse master grandão, com muita informação. Depois dele grandão, esse matriz, né, que eu falei com vocês, esse documento do currículo, escrevam tudo, 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 tudo. Não preocupem com tamanho. Escrevam tudo que vocês fizeram, etc. Esse grandão, vocês vão copiar e colar lá no LinkedIn. Depois, vocês terão um outro que vocês vão diminuindo à medida que vocês forem participando de processo seletivo. Eu tenho assim, o meu currículo tem mais de 5 páginas. Óbvio que eu não mando esse currículo de 5 páginas para lugar nenhum. Mas, hoje ele dá 2 páginas, quando eu vou encaminhar, tá? Pode 2 páginas? Pode, eu vou chegar ali embaixo, né? A gente vai falar sobre isso. Então, façam isso para poder, até na hora, né, do LinkedIn atualizado, a gente entra na rede social de todo mundo, né? Quando a gente está direcionado a aprovar aquele candidato, a gente faz uma que a gente chama de investigação social, igual acontece nos concursos policiais, por exemplo, né? Nas polícias investigativas e outras. Óbvio que há uma investigação social também para entender quem que é essa pessoa. Isso também varia de acordo com a empresa. Tem empresas que fazem, tem empresas que não. E essas informações, elas estão disponibilizadas na rede. Então, hoje você consegue informações com muita facilidade das pessoas. E aí a gente faz uma análise sobre isso, tá? A gente dá uma olhada em rede social, tem muita gente que tem rede social aberta, então tomem cuidado com a rede social aberta, o que você está comunicando, cuidado com o posicionamento político. Por quê? Eu, Maiara, esse é um assunto delicado, eu, Maiara, não tenho o hábito de me posicionar politicamente abertamente, e sempre que chega em ano eleitoral, as pessoas me cutucam sobre isso, porque muita gente sabe que eu tenho mestrado em administração pública. E eu amo essa área, mas acadêmica, aprofundar a administração pública. A política em si, eu gosto de consumir, mas eu tenho muito receio. Por quê? Porque nós somos eu sou uma pessoa pública, eu sempre, né, vim de famílias de polos diferentes, então eu tenho pavor de brigar sobre política. Então, eu evito ao máximo, ao máximo. Eu sou do tipo que eu concordo, é isso mesmo, tá tudo muito bom, tá tudo muito perfeito, porque eu prefiro assim do que perder uma amizade por causa disso, tá? Mas é preferência, gente. E aí eu respeito muito cada um, tá bom? Só que eu já vi, infelizmente, porque eu sou contratada para isso, CEO falando. É esse o direcionamento político? Então ele está desclassificado do nosso processo seletivo. Isso foi de cortar o coração. Mas ele escolhe quem ele quer trabalhar com ele, tá? Então, hoje a gente está num momento que, infelizmente, isso pode nos prejudicar muito mais do que nos ajudar. Então, reflitam sobre o porquê que eu estou
compartilhando sobre isso. A não ser que a minha rede é fechada, só tem pessoas que eu tenho próximo, aí ok. Tá? Pessoas que eu confio, aí tudo bem, super à vontade. Mas tomem cuidado, tá bom? Porque isso pode prejudicar. Todo comportamento, ele acaba tendo uma consequência. Se eu também estou disposto a sofrer, né, a viver essa consequência, ok. Aí é questão de cada um, tá bom? Entendam isso da melhor forma possível, né? Recebam isso da melhor forma possível, por favor. Então, o LinkedIn atualizado, a rede social atualizada é para isso, porque eu quero entrar lá nessa rede e ver se eu consigo, por exemplo, mais informações para além do que eu tenho ali no currículo. Então, se é um Ctrl+C, Ctrl+V certinho, é um pouquinho sem gracinha, tá bom? Então, se tem mais informações, melhor ainda. E aí vem o resumo profissional. Resumo profissional, pessoal, o ideal é que ele seja aí no máximo, tá? Entre 3 a 4 linhas, mas que são estratégicas. Então, esse resumo, ele é uma das seções mais importantes do currículo, porque, e detalhe, é uma das mais negligenciadas. Pouquíssimos currículos têm resumo profissional. Resumo profissional e o objetivo do currículo, que também vocês vão ver no template que tem. E o objetivo sempre é o nome da vaga. Nunca é o que você quer, tá? Eu quero contribuir com a empresa. Não, é o nome da vaga, tá? Porque nós, recrutadores, pegamos mais de um currículo. Então, às vezes, estou com mais de... Perdão, pegamos currículos de processos seletivos diferentes. Então, né, o RH, gestão de pessoas, ou a empresa que está fazendo toda essa triagem, esse processo, ela está com um monte de processo seletivo aberto. Aí pensa, estou aqui, nossa, para qual que é essa vaga mesmo? Então, facilita a nossa visão e a nossa análise quando eu estou vendo que é para a vaga de gestão de mídias sociais, tá? Por exemplo, gestão financeira. Então tá, lembrei. Então, ele tem que ter habilidades inerentes àquela área. Então, é para isso que é o objetivo, tá? Então, no resumo, a gente tem a chance de dizer algumas frases, porque, principalmente, tá? Do porquê você é um profissional que deve ser contratado. Então, a hora que você começa ali, não é uma história, mas é o porquê que essa história... Pode falar, Josi. Uma dúvida que eu tive aqui agora. Quando você fala que é importante ter a vaga especificamente dita no ICRUA ou a área que abrange aquela vaga? O nome, tá? Se você estiver se candidatando para um processo seletivo que já está aberto, o nome da vaga. Então, o nome da vaga vai estar assim, vaga para engenheiro de produção, analista comercial. É aquela vaga. Entendi. Se não tem um processo seletivo aberto, aí você pode colocar a área, tá? Ok, então tá, beleza. Obrigada. Não existe nada, que às vezes vai mandar para uma empresa e não tem processo seletivo aberto, aí você coloca a área, tá bom? Então, pessoal, sem o resumo, o recrutador ele tem que ler toda a sua experiência, né, nas empresas que você já trabalhou, ver tudo para poder tirar uma interpretação. Então, o resumo faz já esse compilado, tá? Então, é o momento que a gente mostra por que eu sou um profissional que deve ser contratado, certo? E aí, é importante também para quem está migrando de área, tá? Principalmente, vamos supor, eu tenho pouca experiência, e aí eu vou explorar o que eu tenho de experiência, até inclusive acadêmica, vivência, eu posso falar, né? Vou dar um exemplo para vocês. Eu comecei a empreender com 12 anos de idade, mas eu não tenho na minha experiência profissional isso. Entende? Eu não tenho uma empresa, não, porque eu empreendi como empreendedora pequenininha, né? Eu criei uma marca com 12 anos de idade, mas eu coloco isso no meu resumo. Eu exploro isso no meu LinkedIn, eu exploro isso em outros momentos. Então, eu coloco que eu tenho, por exemplo, hoje eu tenho aproximadamente 21 anos de experiência com empreendedorismo. Mas na hora que você for pegar minhas experiências, não dá para ter essa noção. Então, eu coloco isso porque é um número expressivo. Eu coloco isso no resumo. Profissional com 21 anos de experiência com empreendedorismo.
Opa, né? Isso chama atenção, tá, gente? É uma estratégia que eu também trago para vocês escreverem no resumo de vocês lá embaixo. E aí, quando eu estou migrando de uma área, eu também, porque nesse caso, a sessão de experiência, ela não vai ser muito grande, ou então não vai ser muito correlata à área que você está se candidatando, tá? Então, você pode explorar isso aqui, enfatizando mais as suas competências. Então, por exemplo, eu atuei a vida inteira em cargo de analista, mas eu tinha tarefas de coordenador, eu tinha tarefas de líder. E agora estou me candidatando para um cargo de líder de uma outra área que é correlata, comercial, mas eu estava na área financeira. Né, Josi? Exemplo. Então, eu exploro o quê? As outras habilidades que são as soft skills. Porque liderança é uma habilidade. Tudo bem que a gente treina, tá? Mas liderança, ela é importante. Não é qualquer pessoa que tem habilidade para aquilo ali, não. Então, explora. Opa, peraí, ela não tem habilidade técnica tão presente na nossa área, mas ela tem já o hábito, o costume de liderar times. Isso é interessante. Tá bom? Porque aí o resto eu treino. Então, pessoal, quando eu estou escrevendo o resumo, ele tem que responder algumas perguntas. Quais são elas? Como que você chegou até onde está profissionalmente? Quais são suas maiores realizações? O que te diferencia dos demais profissionais da sua área? E que ação você quer que as pessoas tomem após ler seu sumário, né, o seu resumo, seu ponto principal ali? Você quer porque o objetivo do resumo é igual, gente, isso aqui é igual, por que é sumário? Porque no livro, o que a gente vê primeiro? O índice, o sumário, não é? Atraiu, eu entro, vou para o primeiro capítulo. Então, o currículo é a mesma coisa. O sumário dele é o resumo profissional. Atraiu, opa, deixa eu ver o resto. Que aí que vai, né, que a gente vai mergulhando nas experiências daquela pessoa. E aí, para ajudar vocês, trouxe aqui 3 passos para a escrita desse resumo. É onde a gente mais toma tempo, porque é o que mais quebra a cabeça, tá? Então, assim que o primeiro passo é quem sou eu, né? Quem sou eu? Então, assim que uma pessoa assim que uma pessoa que pode te contratar pega o seu currículo, as 2 primeiras linhas do resumo é que ela vai ler primeiro. Então, por isso que o importante é ter no máximo 4 linhas, tá? Não pode ser textão. Então, aqui, peraí, deixa eu aceitar aqui uma pessoa. Oh, deu certo. Então, aqui como que eu deixo mais claro o profissional que eu sou, tá? Então, ó, aí eu deixei um templatezinho também, tá, gente? Ó, sou aí profissão ou cargo. Sou administradora com 21 anos de experiência em empreendedorismo, capaz de, aí vem o diferencial, lidar sob pressão, de lidar com decisões estratégicas, de lidar com times desafiadores, enfim, times complexos, venda de produtos complexos, aí você coloca, qual que é o seu diferencial, bom? E tenho profundo conhecimento em, aí vem seus principais conhecimentos. Conhecimento não é diploma, hein, gente, tá? Vamos supor, tem um conhecimento aprofundado em inteligência artificial. Não tem diploma em inteligência artificial? Exemplo, tá? Não que eu tenha, só para vocês entenderem. Então, explore aquilo que você não tem necessariamente diploma ali nesse momento, tá bom? E, inclusive, tem sido uma habilidade técnica e muito procurada. O segundo passo, ainda na escrita desse resumo, é o seu diferencial. Então, o meu diferencial é aquilo que vai te destacar perante os candidatos da mesma vaga. É aquilo que faz você conseguir um emprego, mesmo que não seja o melhor candidato. Aqui que está o pulo do gato. E aí é uma estatística que eu trago para vocês, é que é muito comum homens estarem mais presentes no mercado de trabalho, porque eles se arriscam mais, porque eles têm um nível de perfeccionismo menor.
eles se candidatam em processos seletivos, mesmo não tendo todos os pré-requisitos, tá? Os requisitos ali necessários. As mulheres não, elas tendem a se candidatar somente se elas gabaritarem. Porém, o que contrata não é gabaritar, é o diferencial. Tá vendo? Então, entendam qual que é o seu diferencial. Por que as pessoas gostam de trabalhar com você? Por isso que eu fiz essa pergunta pro recrutador que fez a reunião comigo. Qual foi o meu diferencial que fez você fazer contato comigo? Porque eles fizeram contato comigo. E esse é o nível que eu quero que vocês cheguem lá no LinkedIn. Que essa é uma estratégia que eu fiz há 5 anos atrás, deu super certo. Quando eu quis voltar para o mercado, eu atuo como consultora já tem um tempo, mas eu senti que eu queria, acho que essa história vocês nem sabem, né? Acho que eu nem sei se eu já abri para vocês, mas eu já atuava, foi logo depois da pandemia, mas eu senti que eu queria mais experiência no mercado, com empresas de outros nichos, para eu aperfeiçoar meu trabalho como consultora. E aí eu fiz um movimento estratégico no LinkedIn, com 15 dias, essa empresa que eu trabalhei durante quase 2 anos, me contratou, né, fez contato comigo. O objetivo do LinkedIn, você sabe quando o seu LinkedIn tá bom? Quando ele começa a aparecer para recrutador. Recrutador viu o seu perfil, fez contato com você, é porque ele tá legal. Então, esse é o indicador, tá? E aí, com 15 dias, eles fizeram contato comigo e eu fui contratada para a Head de Marketing, que foi para construir todo o time de marketing e a estratégia de venda do comercial interno, né, que a gente chama de metodologia inside sales, vendas de produtos complexos, é uma metodologia interna de venda que não tem vou ter que para carregar meu notebook, que não tem venda externa, tá? E para produto complexo ela é super. Peraí. Só um minutinho, gente. Que dá uma travada na hora que eu. Que liga a segunda tela aqui. Então, ela é super. Ela é super desafiadora, a estratégia, tá? Só para vocês entenderem. Um minutinho, porque travou aqui só porque eu conectei a segunda tela. Acho que eu vou ter que parar de apresentar de novo. Então, peraí, você tá vendo? Aqui sim. Sim. Ótimo. Então, qual que é a questão, tá? Só para vocês. Eu tinha parado a apresentação, mas continuo apresentando. Então tá. Tá vendo a tela aí, não tá, gente? Gente, esse Meet hoje tá doidinho. Então, seguimos. Então, só para vocês entenderem que é esse o nível que eu quero que vocês cheguem, né? No currículo de vocês, tá? No LinkedIn de vocês. Então, entender qual que é o diferencial. O que vocês buscam aí com o diferencial de vocês. Por que as pessoas gostam de trabalhar com vocês? Por que as pessoas contratam vocês? Observem bastante isso, tá? Bom, e aí, esse diferencial, a gente tem também um formato que a gente pode colocar no nosso currículo, tá? Como? Que é, por exemplo, como analista comercial, como tal cargo, eu tenho habilidade de, aí vem a característica, tá? E isso me permite o resultado. Vou dar um exemplo para vocês da minha área, tá? Ó, como professora, então eu sempre, quando eu me candidato, vamos supor, algum cargo de liderança, né? Que foi o caso aqui. Então, olha, eu trabalho como professora há muito tempo. Então, como professora, ou, sei lá, como professora, eu tenho a habilidade de falar em público, e isso me permite ter bons resultados ou fazer treinamentos com times robustos. Vamos supor que seja o caso dessa multinacional, tá?
Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho visto cada vez mais. Eu vou trocar esse negócio aqui. Eu tenho visto cada vez mais cargos de liderança exigindo oratória. Acho que aqui vai ficar maior para vocês. Exigindo habilidade de oratória, falar em público, tá? Gente, eu tô travando. Vocês estão travando demais para mim. Você tá ficando gaga. Tá travando. Aqui, pelo menos, Juiz de Fora, você tá. Mas eu tô conseguindo. Em Juiz de Fora eu tô travando. Aqui você tá travando, tá? Mas eu tô conseguindo te acompanhar. Então tá bom, acho que agora vai parar. Mas apareceu. Voltei. Eu tô só tentando. Eu acabei colocando para carregar e deu essa travada. Ligou a segunda Tá tela e eu não normal queria ter agora. ligado. Ótimo, então vamos seguir. Então, pessoal, entenda qual que é o diferencial de vocês. Se aquela atividade de autoconhecimento não permitiu, não proporcionou vocês concluírem qual é o diferencial de vocês, volta e faz de novo, tá? Na dúvida, no último dos casos, conversa comigo, tá bom? Porque eu consigo, Maiara, eu tenho uma leitura do diferencial de cada um. Aqueles que eu conheço mais, tá bom? Então, olhando o currículo de vocês, eu sou capaz de falar, olha, o seu diferencial é esse, é aqui que você tem que explorar, tá? Mas no final, como eu vou fazer uma análise do LinkedIn e do currículo individualmente, a gente explora isso também. Bom, e aí o terceiro passo para fechar esse resumo é os meus resultados obtidos. Então, muitas vezes, a gente quer lançar adjetivos que nos fazem parecer um excelente profissional. Só que isso não cai, tá? Recrutador não cai nisso, não. Então, não caia nesse erro comum de escrever frases que não dizem nada. Exemplo, profissional altamente motivado, com excelentes habilidades de liderança. Cuidado, gente, tá? Por quê? Por trás da frase anterior, eu imagino um profissional pensando, se eu disser ao gestor que sou motivado, isso vai me destacar dos outros candidatos. E pronto. Não. Tá? Tem motivação, inclusive, tem dia que a gente tem dia que a gente não tem. Se eu for contratar só por motivação, não vai rolar. Tá? Então, é isso. Lembrem-se que o gestor ou o recrutador, ele tem outros 20, 30, até 50 pessoas ali para poder, para analisar e que tá todo mundo falando que está motivado. E papel aceita tudo, tá bom? Então, não façam isso. Ao invés de dizer né, esses adjetivos, foquem mais nos resultados que vocês entregaram. Exemplo, eu não, vamos supor, mas eu não sei que resultado que eu entreguei, eu não tenho isso. Mas fala do que você participou. Eu participei da informatização de algumas empresas. Então, a gente colocou o software, né, digitalização mesmo, né, transformar aquela empresa em digital. Então, software ERP de gestão não tinha, era tudo manual, controle de estoque, inventário manual. Então, passamos tudo isso para um sistema. Isso é um baita de uma experiência, um resultado que foi entregue, porque eu fiz tudo. Então, eu não tenho percentual daquilo, mas eu posso dizer que eu participei da integração digital da empresa e detalhe o que você fez, tá? Do sistema de informação da empresa, né? E aí você vai trazendo, tá bom? Porque tem resultado que a gente realmente não tem número. Mas, vamos supor, Josi, você trouxe vários números legais para mim naquele áudio que você me mandou, né? A diminuir a taxa de inadimplência a partir de um processo que a gente implantou. Diminuir... por exemplo, eu tenho... Pode falar. Você lembra? Lembro. Eu ia até te perguntar aqui agora. Vou falar por mim mesmo, tá bom? Pela minha experiência. Eu posso, então, dizer que eu implantei um canal de atendimento com mais de 20 APIs, que não é nada, não é um WhatsApp web, é uma robustez de canais de atendimento, onde a gente aumenta o nível de atendimento e a rapidez, porque isso esbarra em TMA,
Uhum. né? E eu posso. E aí, aqui agora eu estou numa dúvida na cabeça mesmo, tá? Que eu estou pensando. Porque Sim. quando a gente implanta esse canal de WhatsApp, ao longo do processo, a gente entendeu que também seria muito bacana também iniciarmos a captação de cliente por esse canal. Então, isso foi gerenciado por mim, liderado por mim, entregue por mim. A captação via WhatsApp, não só regional, porque nós somos Minas. A gente conseguiu abranger a nível nacional e que esse processo fosse todo automatizado em tempo recorde para que ele funcionasse 24 horas por dia. É Você isso? participou exatamente. Você participou da expansão da empresa, Tá, de regional para nível nacional, tá? ok. Jus. Excelente, tá? Tá. Eu tô ficando doida aqui com as suas palavras, porque eu não sei como escrever isso tudo. Mas vai dar certo. Mas não tem problema, porque daqui a pouco, se tá na cabeça, sai, tá? Tá, E é bom você falar para mim, porque eu te ajudo a colocar no papel, tá? combinado. E aí, pessoal, uma outra coisa é o seguinte, é, vocês podem colocar, né? Podem colocar tudo isso e focar principalmente nas competências que isso proporcionou para vocês, tá? Então, o que isso proporcionou? E a gente quer saber desse resultado. Quando eu falo que eu participei dessa informatização, né, das empresas, nossa, na entrevista isso é super questionado. As pessoas querem saber. Então, isso é muito legal, porque gera o quê? Repertório para entrevista de algo que eu domino. Então, isso é muito bom, tá? Senão, eles vão fazendo perguntas de coisas que às vezes não é interessante para você. Bom, então é isso, tá? Realizei aí a descrição do trabalho, obtendo o resultado específico. Outra coisa que eu tenho também de uma experiência muito legal que me trouxe é que quando eu entrei, né, eu conto muito esse caso porque de fato é um case, tá? Quando eu entrei no Esteio, o Caio já me ouviu falando sobre isso porque eu já falei sobre isso na aula de marketing, né? Quando eu entrei na empresa, que é a empresa que eu estruturei o time de marketing, a metodologia de venda era interna. Então, a gente precisava de ter uma base de leads. Para isso, usa e-mail marketing. E aí eu escutei, já usavam, tá? E eu escutei, pecuarista não lê e-mail, porque é uma empresa de tecnologia para o setor do agro, né, da agropecuária. Pecuarista não lê e-mail. E aquilo me pegou muito, por quê? Porque eu não gosto de rotular. Não, mas peraí, pecuarista lê sim, a gente não pode, gente, eu adoro quando isso acontece, por quê? Eu não posso falar que o comportamento do meu cliente é o mesmo que o meu. Eu não posso pautar o comportamento do meu cliente a partir de uma coisa que eu faço na minha vida. O meu cliente tem comportamento diferente. Por isso que é importante eu entender o comportamento do meu público-alvo. O fato de eu não ler e-mail não quer dizer que o meu cliente não lê e-mail, tá? E aí, o meu cliente lá não só lia e-mail, porque a gente teve um resultado tão sensacional que a gente conseguiu aumentar em 300% a taxa de abertura. E a base de leads não era pequena, tá? Uma base de leads de mais de 1.000 leads. Então, em 300% a taxa de abertura de e-mail. Além disso, a gente começou a vender por e-mail para pecuaristas. Vocês têm ideia do que é isso? Porque eles viam os conteúdos, a partir de uma estratégia que a gente utilizou, eles viam os conteúdos e aí eles respondiam, que legal, quero saber mais, me liga, meu número é tal. Gente, eu nunca respondi e-mail marketing. Então, aí era muito legal, porque a gente conseguiu resultado recorde. Por isso que eu falo, tomar muito cuidado, aí eu acabo entrando aqui em técnica de venda, né? Mas tomar muito cuidado, porque isso é um resultado, e eu custei para entender que isso era um resultado que eu poderia explorar até como argumento de venda hoje da minha consultoria, tá? Custei para cair a ficha sobre isso. Então, a estrutura ideal do nosso resumo é quem você é, mais a área, mais a especialidade, mais o diferencial, mais o objetivo. Um exemplo, profissional da área financeira com X anos de experiência, com controle orçamentário e análise de indicadores, com foco em otimização de processos e redução de custos, tá? Então, até coloquei, evite, busca oportunidade para crescer na empresa. Socorro, tá? Não façam isso, por gentileza.
E aí, pessoal, depois a gente faz o resumo, que é a parte mais importante e a que dá mais trabalho, a gente vai só preencher as outras informações, tá? Que é experiência profissional. Eu sugiro começar pela experiência profissional para quem já tem uma experiência profissional melhor. Ah, Mayara, eu começo com experiência profissional e experiência acadêmica. Vamos supor que eu não tenho, você vai começar com aquilo que você tem mais, que se destaca. Então, vamos supor que eu acabei de formar, eu tenho uma experiência acadêmica ok, boa, mas não tenho uma experiência profissional legal. Então, por que eu vou começar pela experiência profissional? Então, eu só mudo ali a seção, tá? Coloco a seção acadêmica em cima. Mas eu gosto da experiência profissional primeiro. Até porque eu acho que a grande maioria tem já uma experiência profissional bem legal aqui, que a gente está falando de profissionais de níveis mais elevados. Não é gente que está entrando no mercado agora. E aí, pessoal? Posso perguntar? Claro! Com maior prazer. Na experiência profissional, quando falar isso, minha cabeça vai ficar louca. Eu tenho que lembrar todos os lugares que eu passei? Não necessariamente, tá? Até porque senão seu currículo pode ficar gigante. Graças a Deus, porque eu já não sei falar tudo, não. Exato, mas aí você foca naqueles que são mais importantes, tá? Ok. E lembra também de focar naquela questão que, se você tiver algum que você foi subindo de cargo ali dentro, lembra que foi o feedback que me deu? Então, sim, também, se você tiver alguns, já é legal. Eu, por exemplo, tenho experiências que eu não coloco no meu currículo. Já dei aula de inglês. Já dei aula particular e já dei aula em escola pública de inglês. Peguei designação novinha. Tem locais que eu não coloco, tá? Eu tenho uma formação em design de interior. Não coloco no meu currículo. Tá? Não, se você já está falando que esse currículo tem 5 páginas e você não está colocando tudo, você imagina, né? Como que fica? Tem que levar uma brochura para ler. Não, é que no meu caso também, no meu caso, eu estou com 39 anos, né? Se eu fosse colocar tudo o que eu passei desde quando eu comecei a trabalhar, eu também acho que é inviável. Além de mostrar que a gente está velho, né? Porque começa lá atrás, a gente for colocar tudo também fica cansativo. Não tem como ler tudo de uma vez, imagina. Aí é bom deixar uma carta na manga, né? Deixar informações para você explorar na entrevista. Por exemplo, dependendo da vaga, igual essa vaga aqui, quando as minhas vagas são na área de marketing, eu trago a informação da minha formação em design de interiores. Por quê? Porque eu tenho conhecimento de iluminação, eu tenho conhecimento de psicologia das cores, isso ajuda. Mas eu não exploro no meu currículo textual, porque gasta espaço, caractere, tá? Bom, e aí, a experiência profissional sempre com foco em resultado. E detalhe, experiência profissional não é só aquilo que está na carteira, não, tá, gente? Então, se eu passei por aquilo, tive aquela experiência, eu posso colocar. Então, ninguém vai te pedir comprovante de nada, tá bom? Então, o foco é sempre trazer nome da empresa, cidade, o estado, o mês e o ano de início, e mês, o ano de término. Lá no template, vocês vão ver que eu deixei tanto o meu preenchido, que está desatualizado, eu uso ele mesmo para as aulas, tá? Quanto mas só para vocês entenderem algumas informações, quanto o template cru, sem informação, tá bom? Então, a gente sempre coloca o mês de início, o término. Ah, mas eu ainda estou lá, então coloca hífen atual, ok? Ramo de atuação da empresa. Então, exemplo, às vezes eu vou colocar o nome da empresa, igual a empresa que eu atuei, que foi até a empresa do meu pai. Eletroeconômica Móveis. Na verdade, ou não fantasia. Eu coloco aí até a razão social, tá? A gente não sabe o que é. Eu coloco lá a razão social e aí não sabe o que é. Então, eu coloco o ramo de atuação da empresa. Móveis, eletrodoméstico. Eu coloco esteio gestão. Tem gente que não sabe o que é. Acha que pode ser até uma agropecuária. Esteio gestão agropecuária. Não dá para saber que é uma fábrica de software para o agro. Tá? Então, não dá mesmo, não. Eu tinha uma crítica danada com relação ao nome. Então, é isso, tá? Porque era desafiador para o marketing bater aquilo, né? O ramo de atuação. E o cargo. Principais atividades que realizei, sem atividades corriqueiras, tá? Atendimento ao cliente. Não precisa de ficar falando isso, não. As principais. E principais conquistas e resultados obtidos com números, se possível, tá bom? Sempre em ordem decrescente. Então, do mais atual para o mais antigo. Então, eu quero saber o que está rolando agora.
Antigo, não. Então, até deixei aqui um exemplo, tá? O formato ideal, cargo, empresa, período, sempre focando em verbo ação, verbos de ação, tá? Aliás, verbo de ação é quase um pleonasmo, tá, gente? Porque verbo já exprime ação. Então, é verbo, tá? Mais atividade, mais o impacto do resultado. Então, um exemplo fraco seria responsável por atendimento ao cliente. Tem alguns errinhos até no meu lá, porque às vezes eu coloco isso. Mas eu coloquei até para vocês verem como que a gente explora algumas coisas, porque é desafiador colocar os resultados, tá? Agora, um exemplo forte, atendimento à carteira de 120 clientes ativos, aumentando em 18% a taxa de recompra. Josi, você tem essas informações para explorar isso aí, tá? Algumas eu acho que eu tenho de cabeça, algumas eu devo ter perdida dentro daqui. De algum lugar meu, eu tenho que ter um trem desse, senão eu fico doido. Mas coloca, por quê? Ninguém vai te pedir comprovante disso, não. Tá. Você já tem uma ideia, você coloca, tá? Tá. Aumentando a taxa de recompras, eu não tenho os 18%, tudo bem, mas você já tem uma noção. Aumentando em quê? Tem algum percentual? Ótimo, não tem? Então, pelo menos a quantidade ali de clientes a gente tem uma noção, né? Bom, quando a gente vem aqui na parte da formação acadêmica, tá? Da experiência acadêmica, a gente foca no curso, primeiro, instituição e previsão ou ano de conclusão. É isso. Detalhe, eu não preciso de trazer informações de ensino médio se eu tenho a graduação. Ao menos que eu tenha feito o ensino médio numa escola Pica dessas Galáxias. Fiz um Colune da vida. Colune, para quem a maioria não sabe, porque nem todo mundo é da região de Viçosa. Mas sabe o que é Colune, Caio? Não, né? Já ouviu falar? Colune é o ensino médio da UFV e faz uma prova para entrar. Então, é super difícil entrar. Então, quem faz Colune, você olha para a pessoa, tem Colune, você sabe que ele é bom, entendeu? Tipo isso. Ou vamos supor que fez um intercâmbio, ou fez uma parte do ensino médio fora. Aí vale a pena trazer, porque isso diz sobre você. Fora isso, não tem necessidade, tá? E aí vem as competências técnicas, tá? As competências ou alguma informação que você gostaria de explorar. Exemplo, tem conhecimento aprofundado em IA, em Power BI, gestão de estoque, em CRM. Isso aqui, ó, para quem é da área comercial, faz toda a diferença, porque hoje treinar uma pessoa a lidar com CRM é uma coisa enjoada, tá? O inglês intermediário, só coloquem se vocês realmente tiverem, porque dependendo da empresa pode pedir a entrevista em inglês, tá bom? Então, evitar colocar soft skills soltas aqui, que é, por exemplo, liderança, produtividade, sem evidência, tá? Por exemplo, eu tenho uma parte do meu resumo, eu acho que principalmente no LinkedIn, que eu exploro, acho que foi no Lattes, não me recordo, tá? Que eu exploro tudo que eu fiz ao mesmo tempo, que foi na época da faculdade. Justamente para mostrar que eu sou uma profissional que lido bem sob pressão. Porque na época que eu estava formando, eu estava fazendo 8 disciplinas, mais o TCC, era monitora de uma disciplina, dava aula de inglês na escola pública, como designada, trabalhava o dia todo na loja com meu pai, né? Ali eu já trabalhava na parte de gestão, que eu comecei como vendedora, então já trabalhava no horário comercial normal, e eu ainda vendia roupa e acessório. Então, assim, quando eu trago todas essas informações, e com a grade mais cheia, foram as minhas melhores notas. Aí eu tenho um indicador de que eu lido bem sob pressão. Porque eu poderia me estou com 8 disciplinas, mas tomei pau em tudo. Não, tá? Por exemplo, e fazendo TCC. Então, assim, isso é um indicador de que eu lido bem sob pressão. Eu posso colocar que eu tenho essa habilidade, essa soft, a partir dessa leitura, tá bom? Mas simplesmente, eu lido bem sob pressão. Aí fica solto. Isso é uma soft skill. Tá bom? E aí, pessoal, aqui embaixo, eu não vou abrir ele agora não, tá? Mas aqui embaixo tem o modelo de currículo estratégico para vocês. Eu vou abrir para vocês verem, tá? Lá embaixo eu abro só para a gente seguir aqui, para vocês entenderem deixar para o final, tá? Para vocês entenderem o padrão do arquivo, a organização. Mas vocês já entenderam que essas são as seções que um currículo tem que ter, tá bom? E aí, uma outra coisa, eu vou abrir ele depois para vocês, no final, para explicar uns detalhes, tá? Que não tá aqui,
que é principalmente uma informação ou outra que eu gostaria de destacar, aí eu posso colocar no cabeçalho. Bom, e aí uma outra etapa aqui dessa aula de hoje é entender como que eu transformo as tarefas em impacto. Porque o grande erro que a gente comete é descrever a função como uma lista de atividade. Só que a estratégia é transformar isso em resultado, indicador, melhoria, crescimento. Então, Josi, na sua fala você trouxe isso muito claro. O que você fez, o resultado que você obteve, você automatizou toda a comunicação via API ali no WhatsApp. Você transformou isso em indicador, você tem um indicador. Você já trouxe a melhoria, por quê? Porque conseguiu otimizar os atendimentos. Então, se numa hora eu atendia, exemplo, tá 100, é óbvio que eu sei que é muito mais, mas 100, agora eu estou conseguindo atender 200. E, além disso, conseguir atender nível nacional o crescimento da empresa. Não é toda empresa que tem isso em formato financeiro, mas se tivesse, melhor ainda. Por quê? O que se proporcionou de economia? Coisa pra caramba, entendeu? Mas, Acho que eu devo ter. não sei se tiver, isso é sensacional, tá? É isso aí que atrai. Tá. Então, a fórmula prática é o verbo, tá? Que sempre de ação, tá? Estruturei, elaborei, construí, tá bom? O que foi feito, por exemplo, planilha de controle financeiro, que seja. Eu construí já um CRM para algumas empresas que não querem investir em CRM. Então, eu construo um CRM, muitas vezes utilizando o Notion, o Asana, aplicativos que são gratuitos. Então, eu posso trazer isso em algum momento aqui, quando eu estou falando da minha consultoria empresarial. Por quê? Porque eu trago algo que eu fiz, que dá certo e que ainda tem uma economia, tá? Então, como foi feito e o resultado gerado. Então, estruturei planilha de controle financeiro utilizando Excel avançado, às vezes os macros, né? Reduzindo erros operacionais em 25%. Hoje eu conversei com uma pessoa, no almoço que eu comentei com vocês que eu estava fazendo lá de negócios, a pessoa, ela implantou exatamente isso. São os robôs voltados para Excel, mas há 10 anos atrás, na Claro, diminuiu de uma taxa grande que tinha de erro, passou para uma operação de 99% sem erro praticamente. Só é a mesma coisa que uma IA. Não é uma IA, tá? Mas é um robô. E naquela época não podia falar que era um robô, porque ainda tinha muito preconceito. Olha só. Então, isso ajuda muito a você ter essas informações. Ele, por exemplo, é um argumento muito bom para ele utilizar no processo seletivo. Tá? E aí, pessoal, tarefinha para home para vocês, tá? Tarefinha para casa. Escolher 3 experiências e reescrever, usando o que eu fiz, utilizando o que e gerando o que. Lembrando que aqui é o impacto, tá? Vou colocar aqui, ó, impacto. Se não tiver o resultado, tá? O que eu fiz? Atuei como coordenador do time tal. Outra coisa. Caio, você tem um monte de experiência legal para colocar aqui. Estruturação do time, organização, tudo aquilo que a gente já trocou de ideia. Utilizando o quê? Utilizando conhecimento de gestão básico, muitas vezes. Né? Então, você pode até utilizando ferramentas, pacote Office, vou colocar, né? Gerando o quê? Pacote Office e liderança, e estratégias de liderança, porque só entregar também uma estrutura nova não adianta nada, né? Enfim. E aí, pessoal, voltando aqui para a parte das palavras-chave, como que encontro? Tá? Leia 5 vagas da sua área. Vamos supor que vocês ainda não têm, né, não se candidataram para nenhuma vaga, mas pegue pelo menos 5 vagas da sua área. Onde que eu pego isso? Você pode pegar em sites de vagas aí no Google, LinkedIn, quem já tem, filtra lá. Eu adoro o LinkedIn porque eu acho ele mais prático, tá?
5 vagas da sua área, vocês vão começar a identificar os termos que se repetem. Isso são as palavras-chave, tá? Vocês vão começar a observar quais são as ferramentas exigidas. Até bom para vocês se aperfeiçoarem caso vocês queiram, tá? Aprofundar conhecimentos posteriormente. E analisar as competências técnicas que são recorrentes. O que eles querem? Então, vamos supor que vocês tenham vontade de uma vaga específica. Eu quero coordenador de vendas, eu quero gestor comercial, eu quero engenheiro de produção, eu quero o quê? Pega uma vaga, uma área que você se sentiria bem atuando, que você tem perfil para ela e currículo para ela, tá bom? E aí começa a identificar isso. Aí vocês vão pegar essas palavras de forma natural e incluir no currículo de vocês. Um exemplo, se a vaga pede gestão de indicadores, você coloca, análise e gestão de indicadores de desempenho. Entendeu? Vocês fazem isso. Então, não sabe colocar estrategicamente isso no currículo. Todo mundo aqui faz isso. Todo mundo aqui faz. Se eu analiso o que eu pago para o fulano, o que ele está me dando de retorno, e se ele está tendo desempenho ou não, o ideal é você ter uma planilha com os indicadores daquilo ali, óbvio. Mas se eu já fiz essa análise, já posso colocar. Tá? Gestão, o certo seria ter, né? Mas se você tem um conhecimento básico, cara, você pode colocar, tá? Aí eu até colocar, somente se tivesse habilidade, ok? Não pode falar mentirinha no currículo, né, gente? Bom, e quais são os erros que são eliminatórios? Mais de 2 páginas, tá? Início e meio de carreira, a gente pode sim ter até 2 páginas ou um pouquinho mais. O máximo, o ideal são 2 páginas, mas eu estou em início de carreira, 1 página já é o suficiente. Aqui todo mundo vai ter a maioria aqui tem conteúdo para currículo de duas páginas, porque vocês já estão em meio de carreira, digamos assim, tá? Já tem uma experiência, né? A maioria aqui começou a atuar muito novo. Erros de português, pelo amor de Deus, não cometam. Notas de rodapé, jamais, tá? Jamais, não existe isso. É muito comum, às vezes, a gente pegar um currículo, tá lá uma notinha de rodapé, às vezes um salmo bíblico, né? Ou força, foco e fé. Eu creio. Não, gente, por favor, isso é muito, muito, muito deselegante. Isso é motivo de chacota entre recrutadores, infelizmente, tá? Meu papel aqui é para falar para vocês os bastidores do que acontece por trás. Então, tá? Excesso de texto, objetividade. Hoje, objetividade é uma das características que a gente mais está precisando aí, buscando nas pessoas. Tá? Informações irrelevantes, não, toma cuidado. Por isso que a gente tira uma coisa ou outra, né? Igual eu falei para vocês. Por exemplo, eu já dei aula também em cursos preparatórios de formação profissional. Só que eu já tenho outras experiências em docência muito maiores, em universidade, na UFV. Então, por que eu vou colocar nesse local que assim, ele é ínfimo perto das demais? Então, eu elimino, tá? Eu deixo espaço para falar outra coisa. Tomar cuidado com a falta de padronização. O que é a falta de padronização? Lá em cima, eu uso o hífen para separar o ano da universidade. Lá embaixo, eu já estou usando barra. Ah, não, gente. Padroniza esse trem aí. Deixa o negócio... Ele é básico, mas deixa o negócio bonitinho. Se eu estou usando bullet points, pontinho aqui, ali eu estou usando o hífen. Né, Tamara? Então, padroniza. Ah, tô falando porque eu peguei no pé da Tamara com relação a isso esses dias para trás. Tá bom? Deixa esse bem padronizado. Objetivo genérico. Não. Tomem cuidado com isso. Não, não, não. Tá? E, gente, currículo igual para todas as vagas. Não. Até coloquei que quem é meu aluno não pode nem ousar em fazer isso. Até porque vocês vão fazer o espelhamento da vaga, dá um trabalhinho, tá? Então, é muito comum a gente querer, mas dá trabalho, vou fazer um currículo para cada vaga. Teve um dia que uma pessoa me perguntou, um currículo para cada vaga? Eu falei, mas você está querendo trabalhar e não está querendo ter o trabalho de fazer um currículo para cada vaga? Pode desistir, ué. É melhor você parar de uma vez. Então, tá, gente? Ok? Bom, e aí aqui eu
exploro, tá, para vocês, eu detalho aqui para vocês essa técnica da personalização estratégica, que é justamente o espelhamento da vaga, que vocês já entenderam, que eu já explorei bastante. Então, entenda que o currículo não é um documento fixo, ele deve ser adaptado para cada vaga. Então, perguntas que eu devo fazer além da técnica do espelhamento de vaga o que essa empresa valoriza? Sabe o que o carinha falou comigo na reunião da semana passada? Uma outra coisa, que em um momento que ele perguntou um pouquinho sobre o que eu buscava para minha vida, como que estava o meu momento atual e etc. Eu fui falando, e no final do meu parágrafo, da minha fala, que eu comentei a respeito de crescimento e expansão. Antes disso, eu falei outras coisas. Aí ele virou e falou assim, achei que você não ia falar essa palavra. E essa era o ponto principal para você passar para a próxima fase. Buscar crescimento e expansão. Em busca de crescimento e expansão. Isso me chama muita atenção, gente. Olha só que ouro que eu estou entregando aqui para vocês. Isso me chama atenção, porque é óbvio que eu busco isso, mas antes de falar isso, eu acabei falando outras coisas que estavam na minha cabeça ali, entende? Eu não foquei naquilo. E aí ele falou assim, isso aqui é importante. Principalmente porque é uma vaga voltada também muito para o lado comercial, e não adianta, não tem como você trabalhar com comercial se você não busca crescimento e expansão. Você tem que ter essa ambição, tá? Uma habilidade, na verdade, uma característica muito buscada nos perfis das pessoas, tá? A ambição, porém, oculta. Que eu não viro falar assim, eu quero uma pessoa ambiciosa. Detalhe, ambição é diferente de ganância, tá? Ganância, eu passo em cima de qualquer coisa para ter o que eu quero. Ambição, não. Eu quero evoluir, eu quero crescer, mas eu não firo os meus princípios, os meus valores. Então, eu sou ambiciosa, eu não sou gananciosa. E na vida a gente tem que ter, sim, um pouquinho de ambição, né, gente? Um pouquinho, a gente tem que ser ambicioso, a gente tem que querer melhorar, a gente não pode ser uma pessoa estagnada, né? Então, observem isso. O que essa empresa valoriza? Ela é empresa de quê? Começa a fazer essas análises. Tá com dúvida? Joga no chat GPT. Pega o site dessa empresa, olha, faz essas 3 perguntas, tá? O que essa empresa valoriza? Resume para mim, me entrega pronto. Ganha tempo, não tem problema, tá? Qual que é o problema, a dor dessa vaga? E o que eu tenho que resolve isso? Não, o que eu tenho que resolve a dor dessa vaga? Vá para a entrevista sabendo essa resposta, tá? E aí você vai adaptar o seu resumo e as palavras-chave espelhando isso, tá? Na véspera, foi tudo muito corrido, tá, gente? Foi tudo muito rápido, né? Ele fez contato comigo num dia e me chamou para reunião no dia seguinte, como eu comentei com vocês. Então, o que eu fiz? Um pouco antes, eu comecei a conversar com o chat GPT sobre aquela empresa, porque eu não conhecia detalhes, né? Eu falei, quem que é essa empresa? O que eles valorizam? O que eles fazem? Onde eles estão? E aí, ele foi me dando um monte de resposta direta, porque eu precisava de otimizar meu tempo. Eu não queria ficar fazendo pesquisa no Google, lendo o site, entenda? Então, se eu sei quais são as perguntas certas, eu otimizo o tempo, com 5, 10 minutos, eu estou pronta para a entrevista. Eu estou pronta para aquele momento ali. Tá? Bom, e aí, perdão, antes de enviar, um checklist que eu deixei aqui pronto para vocês. Tá claro em qual área eu atuo? Vocês podem até entregar esse currículo para o cônjuge de vocês, para alguma pessoa. Aqui, verifica aqui para mim, ó. Tá claro em qual área eu atuo? Porque você, a gente já cria um quê? A gente fecha ali para aquilo, né? Então, meus resultados aparecem? Usei palavras-chave da vaga? Está visivelmente organizado? Tem no máximo 2 páginas? Está sem erro de português? Pronto. Deu o checklist? Manda bala. Não se esqueçam. Outra coisa, por que é importante o LinkedIn atualizado? Porque tem processo seletivo simplificado, né? Que aí vai automático. E isso eu acho maravilhoso, tá? Mas é importante vocês fazerem isso, ainda mais em LinkedIn, que aumenta a quantidade de pessoas que vão se candidatar, porque é fácil, é rápido, a jornada é curta. Então, é software que vai ler, tá? Tamara, sua vaga provavelmente vai ser um software que vai ler, tá? Você já mandou o seu currículo? Mandei ontem. Era até hoje, né? Era. Ótimo. Eu esqueci desse negócio da nota de rodapé para você. Foi falha minha.
Enfim, então, ativação de posicionamento, o desafio da semana é atualizar o currículo de vocês, tá? Fazer o currículo matriz, tá? Na verdade, atualizar o currículo de vocês. A matriz. Eu quero a matriz. E aí vocês podem me mandar a matriz para eu validar, porque depois vocês vão só ir diminuindo, não tem problema não, tá? Eu quero matriz. Vocês vão fazer isso só no final. A não ser que vocês tenham um processo seletivo no decorrer da nossa mentoria, tá? Então, aí podem, por exemplo, a Tamara, ela tinha um processo seletivo no meio da nossa mentoria. A outra pessoa também, acho que a Ana Luísa já teve, ela precisou de enviar um currículo, então ela me pediu ajuda antes. Então, vocês fiquem à vontade para isso, tá? Ok? Bom, e aí eu quero só abrir aqui agora esse modelo de currículo. Aí, gente, vocês podem entrar aqui, vocês estão vendo? Quando vocês entram aqui, eu deixei 2 arquivos aqui para vocês já. Aqui, que é o modelo do currículo geral, que ele não está com informações preenchidas, tá? Templatezinho. E o modelo de currículo exemplo, que é o que tem algumas informações minhas, tá? Vou abrir ele para vocês. E aqui também deixei outras informações para ajudar, aqui tipo um templatezinho para ajudar na escrita do resumo, em outras coisas também que complementam aquilo ali, tá bom? Algumas orientações com relação a tamanho, estrutura mesmo. Tá? Para não ficar passando muito qual tipo de fonte. Fonte, pessoal, quanto menos serifada, melhor. Para marketing, para tudo. Porque é mais palitinho mesmo. Igual essa que eu estou usando aqui, facilita a leitura, tá? Quando ela tem muito detalhezinho, igual Times. A Times ainda tem menos, mas ela tem muito bordado, dificulta a leitura. Tá bom? Uma pergunta que sempre fazem, engraçado que ninguém fez essa pergunta ainda. Foto. Não precisa de enviar com foto, tá? Principalmente se vocês tiverem perfil no LinkedIn e ele tiver foto, tá? Não façam um perfil no LinkedIn sem foto. Aí eu até coloquei, salva exigência. Se a vaga pedir, envie o seu currículo com foto. Você pode colocar foto digital, tá, gente? Não existe foto 3x4, mais não. Você coloca ela ali pequenininha, digital, já ajuda. Hoje ninguém coloca isso mais, tá? Deixei alguns modelos de resumo aqui para copiar e adaptar também. E modelos de frases de impacto para substituir algumas tarefas também, ao invés de usar tal coisa. Só para ajudar vocês aí, tá? Bom, deixa eu só abrir agora o Word, já estou liberando vocês, tá, gente? Hoje a gente empolgou, mas é o que eu falei na semana passada. O primeiro encontro, ele é mais sutil, os próximos, eles já são mais robustos. Esse era o mais longuinho, se não me engano, tá? Deixa eu só compartilhar com vocês aqui agora o template, que eu quero explicar uma coisinha aqui, tá? Que não estava aqui. 1 minuto. Enquanto isso, vão aproveitando e perguntando. Dúvidas? Vocês devem estar cansados, né, de ouvir minha voz. Minha cabeça está dando nó. Então tá bom. Só pra você ter uma ideia. Sinal de que eu mexi em algo. É assim que eu gosto. Dando nó. É assim que eu gosto. Peraí, tá abrindo, tá, gente? Peraí. Ai, meu Deus do céu. É normal, tá, gente? Principalmente depois da aula de semana passada, vocês ficarem meio reflexivos. Vocês ficaram? Peraí, seu microfone tá desligado. Cai. Bem reflexivo, passei a semana inteira. É mesmo? E eu ainda fiz os Deus. DDS com os meus funcionários, principalmente umas que, tipo assim, bloco 1, você sabe, elas se pegaram quase no rodo, né, esses dias. E aí tem uma que está se desligando, que ela falou que ela quer ir para Ribeirão Preto porque lá é melhor e tal, tudo. Aí eu fiz umas perguntas dessa que você tinha feito aqui, sabe? Da onde você se vê daqui a 2 anos? O que você tem de diferente para as outras no cargo que você vai tentar ocupar? Porque, assim, pelo que eu estou vendo aqui com você, as suas atitudes é mais do mesmo. Você acha que você vai conseguir alguma coisa melhor? Você acha que você vai mudar de cidade para isso? Vai ser legal? Ela ficou meio pistola comigo, mas às vezes é um choque de realidade que eu acho que eu preciso dar para elas,
porque elas estão achando que é muito fácil, eu vou sair daqui, vou arranjar uma outra coisa ali, mas gente boa tem em qualquer lugar. E aí eu estava lembrando dessas coisas que você me falou, do que eu fiquei pensando depois do nosso primeiro encontro, eu achei um modo de colocar também para elas. Lógico, eu não falei tudo aquilo que você falou, mas o pouco que a gente fala já deu um choque. Ela meio que não está olhando para minha cara, mas de bem. Ela vai lembrar de mim por um bom tempo. Então, E esse feedback foi sensacional, porque vocês percebem o quanto que é um conteúdo que não é só para quem está em transição de carreira, ou que quer né, se posicionar, ou que quer necessariamente participar de um processo seletivo, mas para qualquer líder, para qualquer profissional. Olha o nível de consciência que você teve a ponto de conseguir transformar aquilo que a gente falou na aula passada para uma liderada que tem um nível de consciência completamente diferente do seu, que é desafiador, né? A gente já comentou sobre isso. O Caio, ele lidera um perfil que tem um nível de instrução mais baixo. E é desafiador liderar profissionais com esse perfil. Né? Nossa, parabéns. Parabéns mesmo. Líder, não adianta. O líder, ele não é amado. O líder que é amado, pode ser que ele não seja o melhor líder. Verdade. Né? Esse é um ponto. Mas interessante. Bom, vamos lá. Deixa eu só compartilhar aqui com vocês que eu quero mostrar uma coisa, tá? Nesse template aqui. Tá carregando aqui a página. Vocês já estão vendo? Já. Ótimo. Aqui lá em cima tá meu nome como marca, Maiara Barreto. A cidade, tá vendo que ele está desatualizado? Então tava Rio Pomba, Minas Gerais. O e-mail, ok. O link do LinkedIn, tá? Imprescindível. Vocês estão vendo que o link do LinkedIn tá meu nome, não tá o número. E a gente vai falar sobre isso no encontro do LinkedIn, tá? Porque o link do seu LinkedIn tem que ser personalizado, isso ajuda também a aparecer mais. O telefone. E aí, olha só, eu coloquei uma informação que eu destaquei, que eu gostaria de destacar, que é disponibilidade para viagens e mudanças. Então, se você tiver alguma outra coisa que você quer destacar, você pode colocar ali. Por exemplo, o link do GitHub. Pessoal aí que tem GitHub, quer colocar ali? Coloca, tá? Tem um portfólio. Pode colocar em cima. Então, você pode colocar em cima as informações que você gostaria de destacar, tá bom? Eu quis destacar que eu estava disponível para viagens e mudanças, coloquei ali. Vocês estão vendo ali o objetivo? Ó, objetivo. Analista, para essa vaga foi analista de gestão de marketing. Então, o objetivo era o nome da vaga, tá? Então, ali tem um resumo, algumas coisas não estão tão perfeitas, tá? Tão redondinhas, igual eu trouxe no conteúdo, então vocês não consideram 100% o que está aqui, tá? Mas só para vocês entenderem, o resumo das qualificações, experiência profissional e voluntária, por quê? Porque eu tinha também algumas experiências voluntárias, se não me engano. Nem está aqui, mas eu tenho uma ONG. Ela está inativa nesse momento, mas eu tenho uma ONG, chama ACA, Ajude com Amor. Então, por isso que eu coloquei experiência profissional e voluntária. Tá? Enfim, a empresa, o nome, né, o cargo, detalhezinhos aqui. Aqui tem uma questão que eu gosto de deixar, que é, na mesma empresa eu passei por alguns cargos. Então, eu deixei aqui, tá? E o período, como que foi? Porque as pessoas dão uma bugada. Na hora, mas na mesma empresa eu passei por vários cargos, como que eu vou colocar isso aqui? Então, eu deixei aqui para vocês verem, que essa aqui é a Eletroeconômica Móveis. Então, o período de março de 2016 2018, meu cargo é administrador e sócia. Depois de julho de 2011 a fevereiro de 2016, gerente administrativa. Depois de 2009 a 2011, vendedora, tá? Então, aqui, ó, por exemplo, resultado, prêmio de melhor vendedora por vários meses, que era de acordo com o faturamento, tá? Isso deu mó BO para mim, nossa senhora. Enfim, então, formação acadêmica, a formação complementar, caso vocês tenham algo que vocês gostariam, tá, de colocar. Lembrando que também formação acadêmica é em ordem decrescente, tudo em ordem decrescente, tá? Eu coloco principais produções técnicas, porque eu participei de produções técnicas importantes, que se vocês tiverem, vocês podem acrescentar essa sessão, tá? Por exemplo,
aqui tá, na época era uma palestra que eu deixei também só para dar um exemplo para vocês. Hoje eu não coloco, tá? Porque essas informações, elas estão no meu LinkedIn, né? Então eu tenho várias palestras, então não convém colocar aqui, não é uma que eu destaco. Mas eu coloco o quê? Eu tenho 2 livros publicados, então eu destaco os livros, tá? Eu coloco hoje, colocaria, né, igual aqui, a autora do capítulo sobre o não acesso dos cargos, e tem o outro que eu também, né, sou autora. E eu participei da elaboração do Plano Municipal de Assistência Social do município de Viçosa. Então, eu coloco ele aqui, tá? Tudo bem que foi aí eu coloco vigência, porque planos municipais, eles têm vigência. Aí eu coloquei em 2018 e 2021, porque isso aqui é uma produção técnica muito relevante, tá? É um documento muito sério, que a partir dele vem recursos para o município, na parte de seguridade social, mais especificamente na assistência social, tá bom? Então, isso aqui se encaixa. Então, vamos supor que vocês participaram de alguma coisa, que coloca ali. Ah, mas eu não vou ter como comprovar. Eu nem tenho mais como comprovar, porque esse site saiu do ar. Entende? Mas eu acho que eu até tenho isso salvo no Drive, que tá lá meu nome, como, e se pesquisar também no site do governo, tem todos, tá? E aí, informações complementares, carteira de habilitação B definitiva, eu gosto de colocar, porque a gente nunca sabe, né? E disponibilidade para viagens e mudanças, tá redundante, eu coloquei aqui e lá. E aí, vocês percebem que tem uma nota de rodapé? Eu tenho o Lattes, porque eu sou também na área acadêmica. E o Lattes, ele tem informações que muitas vezes não estão no LinkedIn, que é publicação, detalhes da docência, participação em grupos de pesquisa. Então, eu coloquei essa nota de rodapé aqui, ó. Na parte de informações complementares, eu coloco aqui, ó. Demais informações como orientações, publicações, participação em eventos, outros trabalhos técnicos, se encontram no currículo Lattes. E coloco o Lattes aqui. O link do Lattes aqui. Que a pessoa pode ir lá e conhecer mais o meu perfil. Principalmente voltado para o acadêmico. Certo? Só para vocês verem o porquê de cada coisa. Quer dizer que eu preciso de colocar? Não, necessariamente, tá? Nota de rodapé só em casos super específicos, tá bom? Jamais frase. Certo? Bom, pessoal, alguma dúvida até o momento? Ficou mais claro para vocês enxergar esse template assim? Não ficou? Todas, mas a gente vai dar um jeito. Com certeza, a gente não nasce quadrado. Todas, mas a gente vai tentar chegar lá. Com certeza. Não, e vocês sabem que eu entreguei agora o conteúdo. Agora vocês vão colocar a mão na massa e eu estou aqui para tirar todas as dúvidas de vocês. No decorrer do processo, Mayara, estou com dificuldade, o que eu faço? Olha só, eu tenho essa experiência, como que eu coloco aqui? Me manda mensagem, gente. Vocês têm acesso a mim ali direto, tá? Podem mandar mensagem que eu respondo vocês. Tá bom? Se for urgente, fala que é urgente, porque às vezes vai aparecer uma vaga aqui, ó. Tem que mandar esse currículo amanhã. Vocês escrevem. É urgente, pode cachar alto, tá? Pode gritar, não tem problema. Vocês têm prioridades no meu coração. Tá? Mas fala, porque às vezes, né, eu acabo deixando para responder depois e passo uma coisa. Então, não fique com vergonha, gente. Comigo não tem esses negócios, sabe disso. E aí, para fechar, uma mensagenzinha final, né? Vocês vão receber a gravação também, e esse template aqui, né? Igual o outro. Eu deixei uma frasezinha final aqui para vocês. Deixei orientações. Postem que vocês estão evoluindo profissionalmente, que vocês estão correndo atrás de evolução, capacitação, que vocês estão estudando. As pessoas gostam de gente que tem conhecimento, tá? Não só pessoas como... esse foi um feedback que o Lucas me deu também. É Lucas o nome do cara que fez a reunião comigo. É o Lucas. Acho que é isso mesmo, Lucas. Ele falou, eu vejo que você está sempre pelas suas postagens no LinkedIn, e eu acho que ele foi também no meu Instagram, que você está sempre se capacitando, estudando, buscando. Mas aí ele viu também que eu sou professora, isso, né, também, né? É o mínimo. Não tem como. Né? E aí, gente, para fechar, uma mensagem final para vocês, que vocês não são apenas alguém que executa tarefas, tá? Vocês são pessoas que geram impacto.
E o currículo precisa de comunicar isso com clareza, porque vocês geram impacto, vocês geraram impacto, tá? E eu falo com propriedade porque eu conheço vocês, já conheço o resultado de vocês, tá bom? No próximo encontro, a gente vai trabalhar dinâmicas e entrevistas. Ok? Ok. Combinado. Comentários? Eu vou falar por mim, eu adorei. Você mexeu com a minha cabeça, mas o que a minha cabeça já. Eu sou silenciosa, mas meu silêncio é muito barulhento. Então, eu sou incomodada com tudo, eu não consigo ficar muito na mesmice. Mas você mexeu um pouco mais com com os meus barulhos. E pegando a sua última frase aí, que nós não somos só quem faz, a gente mexe, a gente gera impacto mesmo. Hoje eu recebi mensagem da empresa, porque eles estão com uma grande dificuldade em saber como fazer a melhoria dos projetos que eu tinha deixado todos desenhados, mas eles não sabem como colocar em prática. Então tá. Aí eu falei, eu só desejo muita sorte para vocês. Aí é. Porque eu não vou ensinar, né? Eu posso vender a informação, mas ensinar eu não vou, não. É, claro que não. Você, gente, é seu profissional. Só, não, é demais, né? É bom, sabe por quê? Porque tem gente que mostra, às vezes, é na nossa ausência que eles nos valorizam, só que aí muitas vezes é tarde demais, Exatamente, né? exatamente. Isso serve Eu, pra tudo. em 10 dias eu recebo mensagem todo dia, né? Mas hoje a minha chefe direta a minha chefe da época direta mandou mensagem para mim que ela estava olhando o canal de atendimento, o digital, porque a gente conseguiu fazer, digitar tudo praticamente, tudo muito digital, e ela não tem ideia por onde mexer. Aí eu pensei comigo, perdeu a oportunidade de aprender enquanto eu estava aí. Exatamente. Mas eu Nossa, não tenho mais o que fazer. forte, muito forte isso. Mas vai dar bom. Muito A gente bom vai pra conseguir. você. Com certeza, com certeza. Pro Não, meu ego é bacana, porque a gente tem ego, né? Infelizmente nós temos. Mas, ajuda na autoestima. como é que é? Ajuda na autoestima. Com toda certeza. Mas Nesse momento. eu fico com pena, é muito triste, tal, que chato, mas não posso agora. Agora não dá. Agora eu preciso me realinhar e me reequilibrar e depois a gente vê o que a gente faz. E é questão de valorização mesmo, tá? A gente Exato. tem que valorizar, se posicionar. Nós somos responsáveis por colocarmos o limite. Exato. O que a gente pode e o que a gente não pode entregar. Toma muito cuidado, tá? Porque Tá bom. é muito comum as pessoas quererem informações. Hoje, numa reunião que eu estava de tarde, uma pessoa, que eu propus uma parceria, me perguntou, e se eu fechar parceria com você, como que você faria? Quais seriam os passos, estratégias? Sai, fecha parceria comigo que você vai saber. Posso te falar o que eu vou te entregar de resultado, mas as etapas aí já é comigo. Exatamente. Entendeu? Vai dar bom. Vai dar certo. Já deu. Com certeza. Ô, gente, posso tirar uma foto? Pode. Quem não quiser abrir a câmera não tem problema. Deixa eu parar aqui a gravação. Não, eu não tenho problema, não. O problema é aparece o nome de Isabela, né? Vamos aparecer como já tá- Isabela, tô lascado.